Fala, minha tropa! Bora para mais um vídeo no canal do Joãozinho React. Para quem não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixe seu comentário, deixe seu like, é muito importante, tropinha. Tropinha, acabei de soltar um vídeo sobre a possível vinda do Lucas Moura para o São Paulo, ainda nessa temporada. O jogador fica com passe livre no meio do ano e, pelas notícias que eu soltei no canal anterior, havia conversa entre o staff do jogador do São Paulo, mas bombou agora há pouco, tropa. Há mais ou menos 1h30, olha o que o Rogério disse em entrevista coletiva no CT do São Paulo. Rasgou o verbo e falou para o torcedor não se iludir com a chegada do Lucas Moura ainda este ano. O Lucas, que vai ficar livre no mercado a partir do meio do ano, tem um salário muito alto na Europa. O Lucas ainda é jogador do Tottenham e provavelmente não vai ter seu vínculo renovado com o clube inglês. Beleza, tropa? E logo em seguida, olha o que o Veloso falou para o Rogério Ceni. Rasgou o verbo, hein, tropa? Fica com o vídeo aqui, ó. Link oficial na descrição do canal. Créditos, donos da bola. Tropinha. Sei não, hein? Lucas não vem para o São Paulo este ano. Fica com o vídeo aqui, tropinha, e tamo junto. Agora chegou. Rogério, está com pressa, meu irmão. Vamos lá ouvir a coletiva do técnico falando sobre o Lucas Moura, um jogador que pode voltar. Lucas Moura, vamos, Lucas Moura. Vou falar sobre o Lucas Moura. Meu amigo, adoro o Lucas. Dei a faixa de capitão para ele levantar um troféu 10, 11 anos. 10 anos atrás, que foi em dezembro, se eu não me engano, no final do campeonato. Nós temos que parar de iludir o torcedor. O Lucas Moura não vem para o São Paulo agora. O Lucas Moura é jogador do Tottenham. Deve ganhar uma fortuna no Tottenham, tem que cumprir seu contrato. Vamos passar. O Lucas tem 30 anos, tá? Adoraria ter o Lucas aqui. Se o Lucas tivesse capitão, faixa de capitão para ele, vai jogar titular do lado direito. O Lucas vai ter, provavelmente, pela primeira vez, a oportunidade de ficar livre no mercado, sendo um jogador do Tottenham, na Inglaterra, na Premier League. Deve ter tranquilamente uma oferta, como, por exemplo, tirou um exemplo, o William teve no Corinthians, hoje está no Fulham, fez gol até ontem, né? Ontem, né? Contra o Chelsea, o Scarpa foi para o Nottingham Forest agora, Danilo está saindo, enfim. O Lucas vai ter uma grande oportunidade de estar livre no mercado, dono do seu passe. Ele não vai vir agora para o São Paulo. Então a gente não pode iludir o torcedor. Eu gostaria de ter o Lucas, puta, eu adoraria, a torcida adoraria, a diretoria, tenho certeza que ficaria todo mundo muito feliz. E até uma pressão desnecessária no garoto, que é um fenômeno, um menino excepcional, um jogador fora de série, mas um menino excepcional. Então o Lucas Moura não estará no São Paulo nos próximos anos. E acredito que ele venha para o São Paulo um dia para se despedir jogando pelo São Paulo. Isso eu acredito mesmo. Mas ele não é a hora dele fazer o restante da vida dele no mercado europeu. Se ele está no Tottenham, você imagina quantos times gostariam de tê-lo livre no mercado? Assim como a gente gostaria, mas que tem mais poder aquisitivo e uma moeda forte. Então, o Lucas Moura, ele, infelizmente, ele não vai vir para o São Paulo. Então, a gente deveria encerrar esse caso, para parar de pôr pressão no garoto, parar de pôr pressão até na própria direção, e para a gente não vender uma ilusão, não ser um vendedor de sonhos para o torcedor. Rogério Ceni, parabéns, meu irmão. Pô. Direto e reto. Parar de vender ilusão por torcedor. É o que os clubes fazem. Vender ilusão. Lucas, a gente queria, não vem. Não tem jeito, é a realidade. Felipe Coutinho, difícil. Tem chance? Tem. É realidade? O empréstimo é. Realidade. Empréstimo. O Cristiano. Aí eu acho que era sonho mesmo impossível, assim. Como outros clubes que falam que vão trazer Maradona. Na época falaram que iam trazer. Não, no futebol ia trazer para cá. O Messi, vamos trazer o Messi. O Rogério está muito bem nas coletivas, porque ele está jogando a real, não é só isso. É isso que o futebol precisa. Na última da rodada... Por isso que o torcedor respeita ele. Os caras não fazem... Ele não faz papagaiada. Na última rodada... Não tem papo furado. Na última rodada do Brasileiro, ele pegou o microfone, acho que o Casares estava do lado dele, ele disse, a gente só precisa passar para o torcedor qual vai ser a real do ano que vem. Não é para brigar por nada? Vai ser só um time sem reforço? Não tem problema, eu vou estar aqui do mesmo jeito. Só que vamos comunicar isso para a nossa torcida, para não vender uma mentira e depois eles cobrarem que a gente seja campeão brasileiro e tal. Não, vou ter dinheiro para reforço? Então pode comunicar a torcida que nós vamos buscar.
mas seja real, jogue a real com o torcedor. Ele falou na última rodada do Brasileiro. Mas em partes, né, Vessone? Porque muitas vezes ele faz isso para tirar a responsabilidade dele também. O São Paulo, nessa aqui, foi um dos que mais contratou. De novo, e na temporada sim. passada foi um dos que mais contratou também. Na temporada Mas que passada. tipo de contratação? Aquelas na temporada passada. de ocasião de mercado? Não, mas espera aí, Fernando. Na temporada passada, saiu aquele áudio dele do Muricy, que nós vamos embora, que o São Paulo não vai contratar, não tem ninguém. Trouxeram um pacotão para ele. O São Paulo foi mal. O Paulo foi mal na temporada passada. Tem errado muito. Tem errado demais. E agora a mesma historinha. Ah, nós não temos dinheiro, nós não vamos fazer, então o torcedor tem que saber disso, então ele tira o dele também. Então muitas vezes vai lá, fala a verdade. Esse negócio do Lucas é legal, isso é verdade. Não dá para contratar, o São Paulo não tem dinheiro, o Lucas é um jogador que joga na Europa com salário europeu, o São Paulo não pode pagar. Beleza. Agora ficar falando, não, nós estamos aqui, o presidente tem que falar para o torcedor que nós não temos dinheiro para contratar, que nós não vamos ser campeão brasileiro, ele está tirando dele. Tirando dele, Mas, tirando a responsabilidade falando, dele de que o São Paulo não tem condição de dar o time que ele gostaria Mas não o é tempo importante todo. ser direto, Na temporada cara. passada ele fez a mesma coisa e nessa ele faz a mesma de novo. Então você acha que ele está errado? Eu acho que do Lucas, perfeito, nota 10, é isso mesmo, São Paulo não tem condição. Agora, toda hora fala, não, São Paulo não tem dinheiro, nós não vamos contratar, nós não vamos ser campeão brasileiro, eu tenho que falar isso pro torcedor, é porque ele está dizendo que o torcedor tem que saber que ele não vai conseguir fazer uma campanha boa. O Palmeiras contratou quem? O Abel pediu quem? Pede ninguém, vai buscar na base e faz o time jogar e ser campeão. Então o Rogério precisa parar de falar que o São Paulo não tem dinheiro, que o São Paulo não vai contratar e que ele não tem condição de fazer um bom trabalho. Por que os outros fazem com mais dificuldade, contratando menos do que o São Paulo? Então precisa parar com essa conversa também. Todo ano essa mesma conversa. Só contextualizando, né, você tem razão, só que a entrevista dele foi antes até dessa janela. Agora, por exemplo, eu não vi a entrevista dele, acabou de acontecer. Se ele falou isso, aí é um absurdo. Porque, como o Veloso disse, o São Paulo trouxe 6 já. O Corinthians só trouxe o Romero e o Bidu e o Palmeiras ninguém. Então, assim, de novo, é o clube que mais vai contratar o São Paulo. São Paulo e o Santos. O Santos também. Com outras contratando. proporções, né? Então eu não gosto muito dessa conversa toda hora. Ah, não tenho. Toda hora. Sobre o Lucas, existe uma reunião. Se ele vai vir ou não, se o Rogério já conversou com ele ou não. Se já foi adiante. Tem uma reunião dia 17. Se eles vão... Se o Lucas vai vir ou não, se essa reunião é só para poder encher linguiça. Tô com saudade, tô com saudade, ver, tomar um café. Repensa. Tem uma reunião dia 17. Tem que tomar um café. Isso é fato. Vamos no café Brasil, da o tia. Morumbi te espera, tal, aquela conversa toda, entendeu? E sobre o Rogério, eu acho importante quando você expõe essas coisas assim, de verdade. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui. Sabe porque, por quê? Desculpa, é igual o Veloso, mas o Veloso fala também, é um tiroteio. No fundo, estoura no peito dos técnicos, né, cara? Essa dificuldade. Mas agora ele tá passando por Júlio, né? Mas não tá certo. Ué, mas tá certo. Toda hora? Desculpa, Souzinho. Não, é que assim, às vezes, mesmo que você contrate, aquilo que a gente está falando, é um risco. Você traz jogadores novos e o futebol não acontece de uma hora para outra. O futebol é toda uma engrenagem. O Abel tem um time na mão, pegou um time já montado, tem um time na mão, traz contratações pontuais. O Flamengo, vamos dar um exemplo do Renato Gaúcho, que até antes do Flamengo, todo mundo queria ele na seleção brasileira. Era o nome do momento. Aí ele deu uma entrevista falando assim, é muito fácil fazer futebol com 100 milhões. Ele pegou o Flamengo... Ele pegou 200 na mão e não fez nada. E não fez nada. Então eu acho importante essa divisão de... Claro, ali também tem um pouco de assim, vou tirar o meu, é normal. Normal que eu vou colocar um pouquinho também no dele. Vou defender um pouco o meu lado. É normal que você divida essa responsabilidade. E tem que ser dividida. Porque assim, o São Paulo veio quitar algumas... Mas o que assusta, Veloso, não é a colocação em público. Eu acho que isso aí acontece normalmente nas relações. É que vem colocar em público, eu acho válido. Eu acho válido, respeito à sua opinião. Pô, deixa eu te falar, o Abel, ele já reclamou por contratação. Pra chuchu. Agora, de uns anos pra cá... No começo... Ele falou agora, toda não vou contratar ninguém. Se vier, vem 2 jogadores. O Palmeiras toda coletiva ele arrumava rolo. E quantos o Palmeiras vendeu na janela de novo? O Palmeiras está vendendo vários jogadores. Saiu o Wesley, saiu agora o Danilo, saiu o Hendrick, que foi vendido, mas vai ficar. O Claudinho tá chegando pro Palmeiras. Falando que o Claudinho tá chegando pro Palmeiras. Tá chegando, mas não chegou. Enfim, Claudinho. Tá vindo? Tá tentando. Então, enfim, agora toda hora você vai, mas nós não temos dinheiro, o torcedor tem que saber. O São Paulo, mais uma vez, não classificou para Libertadores, Fernandinho. E o São Paulo investiu, deu jogadores pro Rogério. O Rogério pediu, veio Patrick, veio Nicão, veio outros aí que eu não vou lembrar. Isso aí da temporada passada.
e dentro de campo, não classificar para Libertadores, que vai 8 times do Campeonato Brasileiro. Não dá para falar que foi uma bela campanha do São Paulo e do Rogério. E foi, não dá para falar. Tipo, Fortaleza, que tem investimento muito menor. Ah, mas tinha um time Ficou na lanterna o primeiro turno inteiro. Ah, mas o time... Saiu lá de trás, o segundo turno, para ir buscar a classificação. Não, mas isso é o trabalho, né? Sim. É, um Mas trabalho- em termos de investimento, um tem 200 por ano para fazer futebol, o outro tem 500. E mas hoje no 500 futebol... tem que saber gastar bem. Hoje no Sim. futebol não existe mais isso. O que a gente vê de dinheiro rasgado... Não existe mais isso. A gente está falando de gestão boa. Vocês estão falando de repatriação. Vamos lá, fazer alguns exercícios de jogadores que voltam para o time com uma expectativa. Vamos dizer que a maioria das vezes não dão certo. O Renato no Corinthians, talvez deu certo. O Paulinho não conseguiu mostrar porque se machucou. Mas tem um monte de gente que volta e não dá certo. O William foi mal. Vamos ver o William não foi foi mal. bem. Vamos ver o Romero se vai dar certo. Tem um monte de gente que passa, que volta, como o Lucas, que pode dar certo ou não. Porque você guarda uma memória daquele cara lá que brilhou, Normal, fez sucesso, né? E aí tem que tomar cuidado com Mas isso. o Lucas é bem mais novo. O Lucas tem 30 anos. 30 anos, O Lucas seria uma boa aquisição. Seria. Sim. Mas eu acho que o que esbarra aí, o Rogério está perfeito. O Rogério O falou, jogador, agora é hora dele o mercado, fechar de o vez a salário vida europeu. financeira dele. Não E ele dá, ainda não tem. dá. O Rogério deixa claro, ele tem mercado, né? Não é o cara que, puta, agora não tem mais. Não tem pra onde ir, né? Pra ir nesses times aí também, é melhor ele. Por isso que o Coutinho está pensando em voltar para o Brasil. Porque já bateu aqui, bateu lá. Agora o que resta? Se não aparecer ninguém nessa janela, é Brasil.